Olá! Muitas vezes, quando começamos a criar personagens, nós nos deparamos com alguns problemas técnicos e artísticos. Da parte conceitual, a coisa mais difícil para quem vai criar um personagem é saber de onde ele vem, para onde ele vai, que problemas ele precisa resolver, quais são as suas histórias internas, quais são as narrativas que ele vai trazer para a história. Não basta fabricar personagem como se fabrica uma marionete e confeitá-la. É preciso trazer humanidade para ela, é preciso trazer sentimento, fazer com que esse personagem haja dentro da história e que toda a sua composição visual tenha conexão com isso. Eu vou mostrar para vocês algumas dicas, algumas formas que eu encontrei de trabalhar personagem a partir de um memorial, criando um mapa mental, criando um brainstorm a partir do roteiro ou do briefing do cliente e transformar isso em uma informação visual e tentar adequar isso ao design do personagem. Então, vejo você lá no quadro do sketch. Opa, oi pessoal, aqui é o Sérgio. Primeira coisa que a gente vai precisar pensar quando for desenhar personagem, pensar que personagem você vai, qual é o shape, qual é a cara dele, né? E entender para quem você está falando, né? Então, o público ele vai definir já de cara muita coisa para você. Vai facilitar seu trabalho, vai encurtar seu caminho para você chegar no shape que você quer, no personagem que você precisa entregar. Então, o primeiro público é o público infantil. O segundo público é o teen, né? É o adolescente. É o público, os teenagers. E o público adulto. Tá? Tem escalas desse para esse, mas a gente não vai falar isso agora. E por enquanto a gente não vai falar sobre público adulto. Esse é um terreno ainda muito arenoso, ainda muito inexplorado, e ele é muito mais difícil de você encontrar assim um design que fale a ele, porque ele é muito plural, ele é muito diferenciado, né? Geralmente ele é um público, é um tipo de trabalho que vai brincar com isso aqui, vai satirizar o infantil, o adolescente, vai satirizar todos os moldes de desenho animado que a gente pode pensar. Então é muito interessante para o público adulto, mas por enquanto eu prefiro deixar mais para frente, tá? Então aqui no infantil, que eu acho que é o mais assim, tem muita coisa para ser feita, porque sempre nasce gente nova, a gente está falando de criança, sempre nasce gente nova, tem história vai ser contada sempre para quem está chegando na história, para quem está chegando na vida, né? Então assim, vou mudar o lápis aqui. No público infantil, a gente vai pegar um shape de personagem mais ou menos como esse aqui. A tendência, tá? Eu não estou colocando isso aqui como uma regra. Nada aqui é uma regra imutável. Uma regra, na verdade, regra pode ser quebrada. Uma lei é que não pode, né? Então, assim, é uma regra e você pode quebrar. Mas, assim, via de regra, 3 cabeças e meia, você já faz um personagem com um público de 3 a 4 anos. É bem ingênuo, é simples, mas funciona. A criança gosta de coisas simples. As crianças pequenas, né? Elas têm a leitura mais fácil, né? Então, assim, nesse tipo de personagem, você vai tentar ser o mais sintético possível, né? É muito legal fazer personagem infantil porque ele faz você, é um trabalho que faz você pensar em busca do mais sintetizar o máximo possível o design do personagem, tá? Então assim, eu tenho uma personagem que é muito parecida com essa aqui, acho que eu acabei desenhando ela, que ela era baseada num peão. A história contava, deixa eu baixar aqui, a história era totalmente associada à ideia de dança, à ideia de
de um furacão, que tem uma história de um furacão, meio a história do furacão da Dorothy, né? Furacão que desordena tudo e depois a história ela é tudo voltando a seu lugar, né? É um arquétipo infantil, né? Então assim, a gente pegou a ideia do furacão, trouxe para a dança, né? A ideia através do brinquedo que é o peão, e eu adequei ao personagem. Então o personagem ele ficou mais ou menos assim, ele era uma menina que tinha cabelo enorme e não está exatamente igual a ela aqui, que eu não lembro mais. Mas aí eu fiz um peão para cá. Eu trouxe o peão aqui para ela. Era um personagem super singelo. Também facilitava muito a animação, né? Muito pouco traço, muito pouco área de cor. Mas ela tinha essa coisa aqui, talvez. Tá? Vou mostrar aqui. Ela tinha uma espécie de um símbolo, né, dentro do design dela, né? E isso também definia o acting dela, né? Definia como ela ia dançar, porque ela dançava, né? Ela é um peão, né? Então, é assim, o que eu estou trazendo para você é que você pode trazer para o personagem, para o próprio design do personagem, elementos que vão declarar implicitamente, né? Não está escrito que isso aqui é um peão, mas isso vai trazer uma espécie de uma familiaridade ao personagem, né? A criança que tem um peão em casa, ela vai se... A criança, todos nós, né? A gente vai associar a ideia. Claro, ela vai ter uma atuação que vai ajudar, mas você começa a enriquecer o personagem. Porque melhor do que você colocar coisas que não significam nada, é preferível colocar coisas que remetam a algo, né? Então eu tenho digamos assim, não diria um briefing, mas umas headlines assim que eu posso usar para usar como tempero para o meu personagem. Então eu tenho um personagem que pode ser ágil, que ele pode ser preguiçoso, né? Pode ser não ter tanta agilidade assim. Eu coloquei morosidade, falta de palavra. Agilidade vezes morosidade. Esperteza contrapondo ingenuidade. Virtude versus mania e calma versus nervosismo. Então, eu tenho um boneco básico aqui. Esse boneco, vamos dizer que ele é uma base. Eu posso passar ele. Eu quero trazer a ideia de agilidade para esse personagem. Ele já está bastante ágil, né? Porque ele está bem disposto aqui, né? Mas é uma coisa curiosa. Se eu aumento a perna, por exemplo, dele, se eu faço um personagem longilíneo. O personagem longilíneo, ele é um personagem que vai tender, né? Ele vai ter uma tendência de passar ele vai conectar mais com a ideia de pensamento, de conexão com alguma coisa mais... É um personagem que está com a cabeça nas nuvens. Pensa assim, ele atinge as nuvens, ele é alto, ele está olhando para cima, ele olha as coisas de um ponto de vista menos terreno, talvez, alguma coisa nesse sentido, né? Isso é uma percepção minha, tá? Eu não tenho um cânone aqui que eu estou seguindo, não. Mas para mim ele sugere isso. Um personagem que é um Don Quixote, né? O Don Quixote tem essa coisa da loucura, né? Que ele não está olhando para o chão, ele não está pisando o pé no chão. Ele está com a cabeça nas nuvens, né? Então os longilíneos e esses das pernas, né? Que tem essa
que tem a perna muito longa, né? Passa essa ideia. Aí olha só como contrasta. Não estou nem mexendo na altura dele. Não é um personagem longilíneo mais. Ele vai ter... Eu vou fazer aqui a abertura da calça dele aqui embaixo. Ó. Vocês estão notando que eu estou fazendo um desenho bem silhuetado, não estou entrando em detalhe. Não é o nossa onda aqui agora, né? Então, só o fato, eu nem diminui a perna talvez, diminui um pouco aqui, né? Aqui é a cintura dele, né? E a perna, né? Essa parte aqui do cós da calça ser muito baixo, já dá a ideia de que ele não se movimenta tanto quanto esse, né? Ele também é mais largo, né? O que parece ser uma figura que tem a ideia de mais de força do que de pensamento, né? Percebe? É um contraponto que você consegue fazer, né? Eu posso fazer uma coisa ainda mais radical, eu posso... Radical não, vou fazer uma coisa mista. Ele é magro, mas ele vai ter... Isso aqui muito alto, muito longo. Personagem mais estranho, né? Tô achando aqui um código aqui, ele é mais quadrado. O desenho personagem é muito isso também, né? É encontrar os códigos que caem bem para aquela solução. Ó, continua sendo um personagem que não passa a ideia muito de agilidade. Para mim, pelo menos aqui, né? Lembra um pouco Salsicha, né? Assim, é meio... Ele não faz exercício físico, né? Ele tem uma camisa grande que cobre ele, talvez seja bem franzino, né? Então, essas são coisas que você vai trazendo no personagem e são percepções que estão guardadas dentro da gente. Porque quando a gente encontra pessoas, quando a gente vê as pessoas no mundo, a gente acaba criando uma historinha dentro da cabeça da gente, né? E aí, gostou? Espero que sim. Dê um like no vídeo, comente, faça perguntas, dê sugestões que eu posso tentar colocar no próximo conteúdo. Compartilhe para quem você acha que vai ser útil, que vai gostar. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado!